gente, sejam bem-vindos a mais uma sala de leitura pela manhã, ao vivo, às 5h57. Muito bom dia para você que está conosco ao vivo, para você que está acompanhando em outro horário a gravação que a gente deixa disponível. Que Deus abençoe o seu dia e a sua leitura, e assim a gente segue. Hoje vamos dar continuidade à leitura do livro de Jó. Paramos ontem no capítulo 29, 28, né? Na verdade. Então hoje nós vamos ler do 29 em diante, a defesa final de Jó. Então, está chegando ao final o debate de Jó com seus amigos. Depois vai entrar aí em ação, né? Em campo, na história, as respostas de Deus, né? O debate de Jó com Deus e as respostas diretamente de Deus para ele. Muito interessante que a gente vai observar que depois dessa defesa final de Jó, vai entrar um outro amigo que ainda não tinha falado. Primeiro os mais velhos falaram, você vai ver que é muito interessante. Primeiro os mais velhos falaram, depois esse outro amigo entrou para falar também. Por quê? Porque agora Jó, nessa defesa final, ele vai se justificar ao extremo mesmo. Você vai perceber que Jó ele vai ressaltar suas qualidades, aquilo que ele fez de correto, enfim, é a defesa diante do que os amigos vinham falando para ele, né? Porque os amigos dele vinham falando que Jó também tinha defeitos, Jó também já tinha cometido erros e tal, vem justificando para que Jó não se perdesse, para que Jó não se corrompesse, para que Jó não blasfemasse. Estavam ali dando vários choques de realidade em Jó. Mas Jó ele disse para eles que nem era necessário isso, que ele também sabia e tal. Enfim, está chegando ao final o debate com os amigos. Hoje é a defesa final de Jó. E amanhã a gente vai ver a resposta desse outro amigo de Jó, que ainda não tinha falado, por respeito aos mais velhos. Interessante isso. Por respeito aos mais velhos, esse amigo era o mais novo deles, ainda não tinha falado. Mas vamos continuar com a leitura de onde nós paramos, Jó capítulo 29. Antes, vamos fazer nossa oração. Pai amado, Pai querido, rendemos graças ao Teu santo nome, porque o Senhor é muito bom e as Suas misericórdias duram para sempre. Aqui estamos mais uma vez, pela manhã, nos colocando diante da Tua presença e diante da palavra, porque queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender, queremos tirar os princípios contidos nas sagradas letras para que possamos colocar em prática, como aprendemos ontem. A sabedoria, ela é a instrução. A sabedoria vem do Senhor para nos instruir, mas o entendimento é quando nos apoderamos da ideia, nos apoderamos da instrução. Então, estamos aqui para adquirir sabedoria, a instrução, e queremos que o Senhor nos dê um entendimento, um espírito de entendimento, forças para que possamos nos apoderar dessa instrução e praticá-las. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jó 29, a defesa final de Jó. Vamos seguir então aqui. Jó continuou em sua fala, dizendo: quem dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim. Quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava na escuridão. Quem dera ser como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos estavam ao meu redor. Quando eu lavava os pés no leite, e da rocha me corriam os rios de azeite. Quando eu me dirigia até o portão da cidade e mandava preparar o meu assento na praça, os moços me viam e se retiravam, e os idosos se levantavam e ficavam em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a língua deles se apegava ao céu da boca.
Olha só como que Jó ele era nobre, né? O homem mais rico de todo o Oriente naquela época. Então Jó está se lembrando aqui de como era a vida dele, né? Da sua prosperidade, de quando ele chegava na cidade, só anunciava no portão da cidade, né? Jó está entrando aí. Então as pessoas até abriam caminho, enfim. Jó está se lembrando disso. Versículo 11. O ouvido que me ouvia dizia que eu era feliz. O olho que me via dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que pediam ajuda, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim, e eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. E eu me cobria de retidão, e ela me servia de roupa. E a minha justiça era como um manto em um turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era pai dos necessitados, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. E quebrava os queixos dos iníquos, e arrancava as vítimas dos dentes deles. Jó ressaltando os seus grandes feitos, né? Você vai ver depois um amigo falar. Claro que não quero aqui tirar, né, os feitos de Jó, porque ele realmente teve sim grandes feitos. Foi considerado reto, justo diante de Deus. Mas, num todo, nenhum ser humano poderia ser, né? Só Jesus. Mas a gente vai ver o amigo falando depois. Versículo 18. Eu dizia: vou morrer no meu ninho e multiplicarei os meus dias como areia. Olha o que ele dizia. As minhas raízes se estenderão até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Depois que eu falava, não diziam nada. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como se espera a chuva. Abriam a boca como para absorver a chuva fora de época. Quando eu sorria para eles, nem acreditavam, e a luz do meu rosto eles não desprezavam. Eu escolhia o caminho para eles, assentava-me como chefe e vivia como rei entre as suas tropas. Eu era como quem consola os que pranteiam. Capítulo 30. Mas agora zombam de mim os que têm menos idade do que eu, cujos pais eu não teria aceito nem para colocar ao lado dos cães do meu rebanho. Segundo como a boca que se abre muito revela muitos segredos, né? Então, ao mesmo tempo que ele está falando dos seus grandes feitos, aqui ele está revelando também as suas fraquezas, né? Como era o coração dele. Então, você vê que o Jó, ele tinha um olhar crítico aqui também, né? Olha o que ele falou, versículo 1, capítulo 30, versículo 1. Mas agora zombam de mim os que têm menos idade do que eu, cujos pais eu não teria aceito nem para colocar ao lado dos cães do meu rebanho. De que também me serviria a força de suas mãos, se eles são homens, cujo vigor já desapareceu? Enfraqueceram de tanto passar fome e necessidade, roem a terra seca, desde muitos em ruínas é desolada. Apanham malvas e folhas de arbustos e se alimentam de raízes de zimbro. São expulsos do meio das pessoas. Grita-se contra eles, como se grita atrás de um ladrão. Têm de morar nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas. Uivam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, gente sem nome, e são escorraçados da terra.
Mas agora sou a canção de deboche dessa gente. Sirvo de provérbio no meio deles. Eles me detestam, fogem para longe de mim e não têm receio de me cuspir no rosto. Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu. Por isso, sacudiram de si o freio diante de mim. À minha direita se levanta um bando e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam o meu caminho, promovem a minha destruição, sem a ajuda de ninguém. Vêm contra mim como por uma grande brecha e se revolvem avante no meio das ruínas. Sobrevieram-me pavores. A minha honra é como que varrida pelo vento, como nuvem passou a minha felicidade. Agora a minha alma se derrama dentro de mim. Os dias da aflição se apoderam de mim. A noite perfura os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha roupa. Este mal me envolve como a gola da minha túnica, como que enforcando, né? Deus me lançou na lama e me tornei semelhante ao pó e cinza. Então veja, ele está dirigindo esse desabafo aos seus amigos, né? Tem falado isso. 3 amigos não vão nem querer falar mais nada para Jó. Aí a gente vai ver na continuação o amigo mais novo, né? Falando com Jó, pegando essas palavras aqui dele, você vai ver, colocando ele no lugar dele. Mas, sem blasfemar, Jó está falando de Deus aqui. Está falando, olha, Deus fez isso comigo, mas não é que ele está falando assim, por que Deus fez? Não, ele está falando, Deus fez, é o que está acontecendo comigo. Mas calma aí que a gente ainda vai ver Deus falar com Jó. Versículo 20. Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Estou em pé, mas não olhas para mim. Tu foste cruel comigo, e com a força da tua mão me atacas. Tu me levantas sobre o vento e me fazes cavalgá-lo no estrondo da tempestade. Me jogas de um lado para o outro, pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todos os vivos. Não é fato que de um montão de ruínas um homem estenderá a sua mão? E na sua desventura não levantará um grito por socorro? Por acaso não chorei por aqueles que atravessavam dias difíceis? Não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Quando eu esperava o bem, eis que me veio o mal. Esperava a luz e veio a escuridão. Eu clamo por socorro. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Tenho a pele queimada, mas não pelo sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. A minha pele escurece e cai, os meus ossos queimam de febre. Por isso, a minha harpa é usada para fazer lamentações e a minha flauta para acompanhar os que choram. Olha a defesa dele. Olha só. Capítulo 31. Fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar para uma virgem. Do contrário, qual seria a minha porção do Deus lá de cima? E que herança receberia do Todo-Poderoso desde as alturas? Por acaso, não é a perdição para o ímpio e a desgraça para os que praticam a maldade? Será que Deus não vê os meus próprios caminhos e não conta os meus passos? Se andei com falsidade, ou se o meu pé se apressou para o engano, que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade.
Se os meus olhos, perdão, desculpe, os olhos foi no início, né? Ele disse que fez uma aliança com os pactos, fez um pacto, uma aliança com os olhos, de não ficar cobiçando, né, as virgens. Versículo 7. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, se alguma mancha se apegou às minhas mãos, então que outros comam o que eu semeei, e que seja arrancado o que se produz no meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, se fiquei rodeando a porta do meu próximo, então que a minha mulher moa os cereais para outro homem, e que outros se deitem com ela. Pois eu teria cometido um crime hediondo, um delito a ser punido pelos juízes. Isso seria fogo que consome até a destruição e arrancaria toda a minha colheita pela raiz. Se não reconheci o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles reclamavam contra mim, então, que faria eu quando Deus se levantasse no tribunal? E se ele me interrogasse, que lhe poderia responder eu? Aquele que me formou no ventre de minha mãe, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo Deus que nos formou no ventre materno? Se retivesse o que os pobres desejavam, ou deixei que os olhos das viúvas esperassem em vão? Ou se sozinho comi o meu bocado sem reparti-lo com os órfãos? Porque desde a minha mocidade eu os criei como se fosse pai deles. Durante toda a minha vida fui o guia das viúvas. Se vi alguém perecer pela falta de roupa, ou notava que o necessitado não tinha com que se cobrir, se ele não me agradeceu do fundo do coração quando se aquecia com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que o omeplata caia do meu ombro e que o meu braço seja arrancado da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Nunca neguei a Deus. Se no ouro pus a minha esperança, ou se eu disse ao ouro fino, você é a minha garantia, se me alegrei por ser grande a minha riqueza e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua que caminhava em seu esplendor, e o meu coração se deixou seduzir em segredo, e eu lhes atirei beijos com a mão, também isso seria um delito a ser punido pelos juízes, pois eu teria negado a Deus que está lá em cima. Nunca me alegrei com o mal. Se me alegrei com a desgraça do que me odeia, e se exultei quando o mal atingiu, eu que não deixei a minha boca pecar, rogando praga para que morresse. Se as pessoas que moram na minha tenda não disseram, quem nos dera encontrar alguém que não se saciou da carne provida por ele? Pois o estrangeiro não pernoitava na rua. As minhas portas estavam sempre abertas para os viajantes. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando a minha iniquidade em meu íntimo, porque eu tinha medo da grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, fazendo com que eu me calasse e não saísse da porta. Então, Jó está falando aqui, né, do seu comportamento justo, de que ele dava apoio aos órfãos, às viúvas e até ao estrangeiro, né? Se chegasse um estrangeiro, a porta dele estava aberta para receber o estrangeiro, para o estrangeiro não dormir na rua. E falando até, inclusive, que ele tinha medo de pecar, porque como que ele ficaria diante das pessoas que descobrisse o seu pecado, né? Que soubesse? Ele tinha medo do desprezo, do que as pessoas iam falar dele. Enfim, tá defendendo aqui a sua causa. Versículo 35. Eis aqui a minha defesa. Quem dera que eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda. Agora ele está
Agora ele está intimando a Deus, né? Vamos ver, vai vir resposta. Então é a defesa final dele aqui. Depois o amigo dele fala e a gente vai ver a resposta de Deus. Então ele diz assim, versículo 35, quem dera que eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui minha defesa assinada, que o meu adversário escreva sua acusação, pois certo que a levaria sobre o meu ombro e a poria sobre mim, como se fosse uma coroa. Eu lhe mostraria o número dos meus passos, como príncipe eu me aproximaria dele. Se a minha terra clamar contra mim, e os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os frutos sem pagar, se eu causei a morte aos seus donos, que ela produza espinhos em vez de trigo, e joio em lugar de cevada. Fim das palavras de Jó. Então, aqui Jó assina, encerra a sua defesa diante dos amigos que foram falar com ele, e aí na sequência o amigo mais novo, né, ele vai falar na sequência. Bom, seguindo o plano, a gente para por aqui, porque depois da fala de Jó agora aqui vai vir a resposta, e depois dos amigos falarem virá a resposta de Deus. A gente para por aqui, eu devo seguir o plano. Aproveite para ter um momento aí de reflexão, terminou até um pouco mais cedo. Reflita, medite. Vamos seguir o nosso plano de ler a Bíblia toda, de ter o conhecimento, e amanhã a gente volta. 5h57 da manhã ao vivo, para quem acompanha ao vivo. Creio que amanhã já vai ser pelo YouTube. Fiquem atentos, eu coloco lá no grupo, tá? O link. Estou aguardando hoje a visita do técnico para a instalação da nova, né, operadora. Troquei de operadora, a outra não teve jeito. Então, creio que amanhã a gente vai se encontrar pelo YouTube, tá bom? Um abraço de fé e força. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.